Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bárbara, eu sou professora de bordado e toda semana eu posto um vídeo sobre bordado aqui te ensinando a fazer alguma coisa, dando dicas super legais. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder os meus próximos vídeos. E para quem já é inscrito, seja bem-vindo novamente. E hoje eu vou te ensinar a fazer ponto haste. No outro vídeo eu já mostrei como fazer ponto atrás, eu já estou até com um bordadinho aqui, olha só. E eu vou continuar o ponto haste aqui desse outro lado, para ficar um pertinho do outro, para depois eu fazer um comparativo, para você ver a diferença entre os dois. Então esse outro vídeo eu já te mostrei as dicas, já falei como fazer preenchimento. E olha só, parece um degradezinho aqui, né? Porque eu fiz com 6 fios, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí eu mostrei como ficou a espessura, tem foto também lá no meu Instagram, se você não me segue, vou deixar o link aqui para você ir lá me seguir e ver o post que eu fiz, mostrando bem de pertinho aqui os pontos e o preenchimento. E olha só, nesse vídeo de hoje vocês vão ver meu cabelo meio esvoaçante, assim, né? Meio Beyoncé, porque eu tô com o ventilador ligado aqui hoje, tá um calor horrível em Fortaleza. Tá um dia daqueles que você precisa de um ar-condicionado pro seu ar-condicionado. Se você for tomar sorvete, você precisa de um sorvete pro seu sorvete, porque tá bem quente. Então bora logo começar esse tutorial que tá maravilhoso, cheio de dicas. E se você é iniciante, não sabe bordar nada, esse vídeo é perfeito para você, porque aqui eu vou te ensinar até mesmo como colocar a linha na agulha. E eu vou começar aqui mostrando como é que eu vou passar o fio na agulha. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nesse outro tutorial aqui, do ponto atrás. E eu vou começar com 6 fios, depois eu vou tirar um, vou fazer com 5 fios, depois com 4, 3, 2, até chegar a 1 fio. E eu já mostrei nesse outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, nesse izinho. Quando você vê pelo computador, você vai clicar no i e ele vai aparecer aqui, no lado direito, a lista. Quando você estiver vendo pelo celular, outro dispositivo, você vai clicar nesse i e ele vai te levar até lá embaixo, na parte de descrição do vídeo. Então, você vai ver aqui nesse card, no i, e vai ver o vídeo lá, de ponto atrás, que eu ensinei o tutorial bem direitinho, mostrando com vários fios, e mostrei também o preenchimento. E lá eu falei também sobre o nó de costureira, que é aquele nó que a gente faz aqui na ponta da agulha. Tem um tutorial sobre isso aqui no canal também. Como eu estou usando 6 fios, que é a meada inteira, assim, ela vem com 6 fios, eu vou dar só 3 voltas aqui na agulha e vou puxar. Mas lá no videozinho do nó de costureira, eu ensino bem direitinho com quantos fios fazer, quantos nozinhos dar também. Então, olha só, ficou aqui o nó e eu vou cortar essa ponta aqui. Pronto, aqui eu vou começar pelo avesso do bordado, eu vou trazer a linha de trás para frente e eu vou bordar daqui, dessa parte, porque eu quero que fique o degradê tipo esse aqui. Eu até mudei o ângulo para ficar bem melhor para você visualizar e minha mão não ficar atrapalhando, né, passando na frente. Então, olha, o ponto haste, ele é muito fácil de fazer, mas também é um ponto muito fácil da gente esquecer como é que ele é feito. Eu lembro que no início, quando eu comecei a bordar, eu ficava tentando lembrar como é que fazia e às vezes eu esquecia. Aí eu ia ver o tutorial para ver o passo a passo e aí sim eu lembrava como é que fazia. Então, eu vou te mostrar aqui. Primeiro eu vou demonstrar e depois eu vou dar algumas dicas, algumas explicações. Então, o ponto haste, ele é só assim, olha só. Fiz aqui a letra U. Então, olha só, vamos imaginar que aqui é uma letra U. Então, aqui está a letra U. Eu vou voltar com a linha aqui no meio dos 2 pontinhos da letra U. Passo bem no meio deles mesmo. Eu puxo aqui até o final. E não preciso puxar com muita força. Eu só puxo o suficiente para ajustar o ponto aqui no tecido. E aí eu vou ficar segurando a letra U sempre para baixo. Então, olha aqui, eu estou segurando aqui a letrinha U. E eu venho aqui com o ponto agora, eu volto onde acabou o ponto anterior. Eu vou até aproximar mais. E olha só, eu vou voltar aqui pelo avesso, passando o ponto exatamente nesse buraquinho aqui, do ponto anterior. Então, eu seguro a letrinha U, que isso aqui vai ser a haste, né? Eu vou segurar e vou voltar com a agulha aqui pelo avesso. E vou puxar até o final.
Olha só o pontinho se formando. Então, vou fazer novamente. Outra coisa importante nesse ponto, assim como no ponto atrás, é que os pontos precisam ter o mesmo tamanho. Então, mesmo que você não consiga fazer o tamanho exato, que às vezes é impossível mesmo, né? Então, você vai fazer um ponto aproximado, de tamanho aproximado. Então, o primeiro ponto do tamanho do segundo, do tamanho do terceiro, tem que estar aproximado. Não vai fazer o ponto assim, eu quero terminar logo. Aí faz um ponto assim bem largo, perto de outros pontos que estão bem pequenininhos. Vai ficar esquisito, tá? Vai ficar feio. Se você for fazer com ponto largo, faz todos eles largos, que aí já vai dar um outro efeito. Então, olha só com o ponto mais largo. Você vai ver que a linha assim, né, com 6 fios na agulha, vai ficar mais grosso, né, o ponto, então você consegue ver melhor como é que o ponto vai se formando. Depois eu vou te mostrar com apenas um fio, que vai ficar um pontinho bem discreto, que é o ponto que eu mais gosto de fazer, com um fio na agulha, para fazer fotografia, para fazer aqueles bordados de retrato. Que aí fica lindo, parece que fez o tracinho com a caneta. Então, olha só como fica, eu vou desmanchar esse aqui, tá? Eu tô demonstrando, eu vou desmanchar. Olha só como fica o ponto mais espaçado, assim. Se você for fazer um bordado bem grande, assim, bordado enorme mesmo, de 40 por 50, de 60 por 40, e aí você pode fazer o ponto mais espaçado assim. Mas olha só de perto como é que fica. Ele fica um pouco folgado, ó. Já os outros pontos menorzinhos, eles ficam bem rente ao tecido. Quando você faz assim, às vezes dá pra ver o ponto desse jeito aqui. Às vezes ele fica assim. Se você colocar no buraquinho errado, se você fizer muito espaçado. Então, o ideal é que você faça os pontos menores e um juntinho do outro, né? Um bem perto do outro e sempre do mesmo tamanho. Tentando manter ali um tamanho aproximado. Não precisa ser o tamanho exato perfeito. Eu vou desmanchar. Para desmanchar é bem simples, olha só. É muito fácil desmanchar o ponto. É só ir puxando assim, devagarinho mesmo, com paciência. O bordado é isso, né? O bordado é paciência. Não é à toa que a gente usa o bordado como terapia, né? O bordado é terapêutico. A gente exercita aqui a paciência e também não pensar em nada. Eu vou colocar aqui o fio de novo na agulha. E outro detalhe que eu falei lá no tutorial do ponto atrás é a gente usar agulhas que são adequadas para a quantidade de fio que a gente vai usar. Então, aqui eu estou usando 6 fios, eu vou usar essa agulha aqui. Se eu for usar menos fios, eu uso uma agulha menorzinha, né? Uma agulha que tenha um buraquinho menor. Então, eu vou passar aqui. Se tiver o passador, é melhor ainda, tá? Facilita. Então, eu vou passar e vou deixar essa perninha aqui solta. Eu já expliquei isso aqui lá no vídeo do ponto atrás. Então, se você tiver muitas dúvidas, dá uma olhada lá que eu dei muitas dicas. E aqui eu vou passar a agulha assim, para desmanchar, né? Para voltar a trama para o lugar. Porque aqui eu dei uma espaçadinha, ficou o buraquinho. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou voltar a fazer o ponto, sempre do mesmo tamanho. Então, eu seguro a letrinha U pra cá, que é a alcinha, né, do ponto haste. Eu seguro pra cá. E eu sempre tento manter assim, o Uzinho na mesma direção. Quando eu vou fazer curva, quando eu vou fazer círculo, aí eu tenho alguns truques, eu já ensinei a fazer. Vou deixar linkado aqui nos cards, nesse izinho aqui. E também vai estar aqui na descrição do vídeo. Você rola a descrição até lá um pouquinho mais para baixo, que vai aparecer esses vídeos que eu tô falando para você. Então, vou deixar também aí como fazer curva com ponto haste. É bem fácil de fazer, tá? Você só precisa treinar. Então, se você estiver procurando um tutorial de como fazer curva com ponto haste, você olha o meu vídeo que tá excelente. Eu expliquei o passo a passo. E olha só, vou sempre segurando. Tem que segurar, tá? Não solta. E eu puxo. Tem uma outra forma de fazer ponto haste que ele não precisa voltar exatamente aqui no ponto onde ele saiu, né? Onde parou o último ponto. Eu consigo fazer também esse ponto, dando um espacinho maior. E voltando aqui no meio dos dois pontos. Sem encostar no ponto anterior. Então, também é possível fazer o ponto haste assim.
vai depender do efeito que você quer causar. Mas quando a gente faz assim, ele fica com um efeitinho diferente, tá? Ele não vai ficar com aquela linhazinha reta. Ele vai ficar um pouquinho mais folgado até. Mesmo que você puxe muito a linha, ele vai ficar um pouquinho mais folgado. Olha só, vou demonstrar aqui. Tá vendo que ele vai ficando diferente? Olha só, ele vai ficando com esse efeitinho aqui, ó. Ele forma tipo um nozinho aqui, que é onde faz a volta, né? O ponto. E aqui, olha só, terminando o ponto e vindo com a agulha voltando no último ponto, olha como ele fica mais retinho. Como aqui tem muito volume na linha, aí você consegue ver desse jeito aqui mesmo, parece uma corda, né? Parece uma cordinha enrolada. Mas depois você vai ver que quanto menos fios, mais discreto ele fica. Agora eu vou mostrar com 5 fios. Eu vou desmanchar essa parte aqui que eu fiz para fazer direitinho e vou demonstrar agora com 5 fios. Agora eu vou demonstrar com 5 fios, eu já tirei um fio daqui da meada. E eu vou fazer só com 5. Olha só, o primeiro ponto é assim, né? O primeiro ponto a gente coloca, faz a letra U e depois vem com a agulha pelo avesso, passando no meio entre as duas pontinhas da letra U. E aí, daqui em diante, eu vou voltar com a agulha do avesso pelo último ponto que eu fiz. E tentando manter os pontos sempre do mesmo tamanho, ou então de tamanho aproximado. E que eu vou fazer até o final e depois eu vou voltar para demonstrar com 4 fios. Quando você chegar até o final, você vai fazer aqui o último ponto. Olha só, vou demonstrar. Segura, faz o ponto normalmente, tá? Volta aqui, faz o ponto normal. E vai sobrar a linha aqui no meio entre esses dois pontos. Então, você vai passar a linha no último ponto, assim. E vai arrematar aqui no avesso, que arrematar é o quê? A gente fazer a finalização do ponto. Eu vou girar aqui só para você ver. Eu já demonstrei bem direitinho como é que faz isso aqui lá no outro vídeo do ponto atrás, mas eu vou mostrar aqui mais uma vez. O ponto haste pelo avesso vira o ponto atrás. E o ponto atrás pelo avesso vira o ponto haste. Então, olha só, eu vou passar aqui a agulha por trás e vou dar uma voltinha assim, ó, no mesmo ponto. Aí depois eu vou passar a linha, vou passar a agulha aqui no meio desse pontinho aqui que eu fiz. E pronto, e vou puxar o nozinho, ó. Eu seguro assim e puxo. Se eu achar que não está muito firme, eu venho aqui e faço outra vez a mesma coisa. Pronto, agora ficou bem firme, eu vou cortar a linha e vou continuar. E eu quero aproveitar aqui para mostrar uma outra forma de começar o ponto haste, que eu estou sempre começando daqui da ponta para cá e eu faço a letrinha U. Outra forma que você pode fazer também, que tem gente que ensina assim, não é errado, tá? É você começar dando um passo à frente e depois voltando para cá. E você vai fazer a letrinha U do mesmo jeito e vai voltar com a agulha aqui pelo avesso entre as duas pontas. E vai virar o mesmo ponto. Então, eu sempre prefiro fazer do outro jeito, porque eu já começo bordando no lugar certo, né? Assim, não exatamente no lugar certo, mas no início do bordado, no início do risco. Eu já vou lá no risco, pego o início dele e já dou um passinho à frente e já sei o tamanho que vai ficar o ponto. Então, não é errado fazer desse outro jeito aqui, tá tudo bem. É importante que você veja o meu vídeo de como fazer curva com ponto haste, porque eu dei muitas dicas nesse vídeo, tá com muitas dicas mesmo. Então, eu falei de tudo lá, tem muita coisa sobre o ponto haste, muitos segredos. É importante que você veja, principalmente se você ainda não tem experiência de bordar esse ponto. Já tirei mais um fio da linha e agora nós temos só 3 fios aqui. E eu vou começar por aqui, que eu gosto de começar o ponto pela ponta do risco. Eu não gosto de começar daquele jeito dando passo à frente.
Uma coisa que você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer o ponto haste é que você tem que passar justamente aqui entre os dois pontos. Se você passar esse ponto um pouquinho fora do lugar, olha só, se você não passar reto, olha como ele vai ficar esquisito. Ele vai acabar ficando torto e vai ficar sobrando ponto no lugar que não deve. Olha só, ele vai ficar tortinho. Se você não souber fazer em linha reta, botou no lugarzinho errado, desmancha. Porque senão, olha só como ele fica. Tá vendo que tem um ponto aqui fora do lugar? Esse aqui, ó, ficou torto, ficou meio folgado, olha só, ficou esquisito. Então, você desmancha. É por isso que eu gosto de bordar assim. Passando o fio assim na agulha e deixando essa ponta solta, porque é mais fácil de desmanchar. Porque é só puxar assim que ele desmancha fácil. Tem que desmanchar todo, porque o erro é justamente nessa parte aqui. E deu até pra ver agora como ficou fora do lugar. Tá vendo que o buraquinho ficou bem aqui? Às vezes acontece, tá? Quando você estiver bordando, se estiver com pressa, pode ser que aconteça isso. Então, tenta bordar sempre com calma. Tira um tempinho aí pra fazer o seu bordado, né? Enxerga direitinho, porque às vezes a gente também tem problema de vista, né? Eu mesmo, quando tô gravando vídeo, eu tenho miopia, né? E aí, quando eu tô gravando vídeo, eu fico um pouquinho distante, mesmo de óculos, fica um pouquinho ruim de enxergar. E às vezes eu acabo passando a agulha no lugar errado e eu só percebo depois, porque no ângulo que eu fico aqui filmando, eu não consigo ver. Só depois que eu bordei é que eu vou ver que tem um ponto no lugar errado. Então você tenta bordar bem próximo aí, tenta enxergar melhor para você não passar fora. O ponto haste, ele é muito fácil de ficar torto. Então, você tem que ter muito esse cuidado de fazer o ponto retinho assim, para ele seguir contínuo, seguir em linha reta. Quando o ponto haste está com muitos fios, ele fica assim um pouquinho grosseiro mesmo, ele fica parecendo uma corda. Fica parecendo um torçal. Mas depois, quando a gente for fazer com 2 fios e com 1 fio, você vai ver como vai ficar mais delicado. Eu terminei, agora eu já vou bordar com 2 fios. Então, eu passei os 2 fios aqui na agulha. Já troquei de agulha também, porque a outra já ia se tornar desnecessária. E aqui eu vou puxar a linha até o final. E vou fazer o nozinho mesmo assim, bem simples. Pronto, se você achar que sobrou muita linha, você corta. E eu vou começar do mesmo jeito. Trago do avesso pra frente. Dou um passinho à frente, faço aqui a letrinha U e venho com a linha, com a agulha, né, no meio dos 2 pontinhos da letra U. Sempre tentando fazer assim retinho. E aqui é muito mais importante, quando eu tô com menos fios, é muito mais importante eu tentar fazer com o ponto do mesmo tamanho e tentar fazer também o mais reto possível. E observa que eu estou sempre segurando a alça do ponto haste. Eu estou sempre segurando aqui na letrinha U. Opa, esse ponto aqui eu acho que foi fora do lugar. Deixa eu ver, eu vou ajeitar aqui, né, pra ver. Até puxou um pouco a linha. Dá pra ver, ele ficou um pouquinho fora do lugar. Tá vendo que ele não tá ficando reto? Ele tá ficando com coisinha esquisita aqui. Eu vou desmanchar. Quando tem os dois fios amarrados, né, os 2 fios dado nozinho no final, é mais difícil desmanchar. Ou eu consigo desmanchar fazendo assim, olha só, voltando com a linha por aqui, que às vezes é um pouquinho difícil, voltando pelo mesmo buraquinho assim, às vezes não dá certo. Agora deu. Eu posso fazer assim, como eu também posso fazer cortando bem aqui onde está a agulha. E depois eu vou passar os 2 fios aqui por dentro do buraquinho da agulha. Eu vou só demonstrar aqui, olha só. Eu vou cortar justamente aqui e vou desmanchar esse ponto. Eu vou passar esse aqui no buraquinho da agulha. Pronto, agora eu vou ficar bordando assim, segurando essas 2 partezinhas, né, da linha, para não saltar da agulha, do mesmo jeito que eu estava bordando antes com um fio só. E aqui você continua bordando normalmente. Quando dá errado, assim,
é possível consertar, a gente sempre consegue desmanchar, a não ser que faça um nó na linha, né? Aí fica um pouco mais difícil. Tem nó que vira nó cego e é muito difícil mesmo, e às vezes você tem que desmanchar uma parte do bordado e começar de novo. Mas quando é só um errinho assim, a gente consegue desmanchar tranquilamente e continuar o bordado. Agora que eu tô só com um fio na agulha, eu vou te ensinar um truque, que é uma coisa de outro vídeo que eu quero ensinar, sobre quantidade de fios na agulha. Então, olha só, aqui eu tenho só um fio. Eu posso tanto começar a bordar aqui, normalmente, e eu deixo uma pontinha, mais ou menos, desse tamanho aqui, olha só. Eu deixo mais ou menos uma pontinha desse tamanho aqui, para eu poder arrematar essa linha depois. Então, eu vou começar aqui, deixando o fio solto, e eu vou bordar o ponto haste aqui normalmente, né? Vou fazendo normalmente. Vou só demonstrar aqui, mas depois eu vou desmanchar, para mostrar de outra forma. E eu fico segurando aqui, olha só, dá para ver meu dedo aqui. Eu fico segurando esse fiozinho que está solto, eu não posso soltar. Porque se eu soltar, ele vai afrouxar o ponto. E aqui eu vou bordar o ponto haste normalmente. Vou fazer só esses pontinhos aqui, porque eu vou desmanchar. Pronto, fiz o ponto haste, bordei bastante aqui. Eu vou virar do avesso. Eu vou passar esse fio solto aqui do avesso por dentro daqui da agulha. Olha só, eu já passei. E agora eu vou arrematar o ponto no ponto que já existe, né? Então, olha só, eu vou passar aqui. E vou passar no ponto da frente. Eu tento dar a volta, assim, nos pontos que ficaram depois, né? Que foram bordados depois. E olha só, depois eu vou dar um nozinho aqui. Então, desse jeito aqui, acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Eu vou mostrar outra forma de fazer, que dá um pouquinho menos de trabalho para fazer. Porque bordar com um fio é assim, a gente vai sempre ou prendendo o ponto onde já existe, ou deixa o fiozinho solto assim. Então, olha só, aqui já tá preso já aqui, né? Já posso cortar. Agora eu vou mostrar outra forma de fazer. Eu vou desmanchar esse ponto que eu fiz para demonstrar. A outra forma de fazer, eu passei aqui o fio na agulha e ele fica assim, né, com a perninha solta. Eu vou prender no fio que já existe, que é aquela outra forma a gente faz quando não tem nenhum bordado, né? Quando a gente vai iniciar o bordado. Ou então quando não tem nenhum ponto próximo da parte do risco que a gente vai bordar. Então eu venho aqui com o meu único fio e eu já prendo em um outro que já está bordado, né? Eu já vejo aqui que tem um bordado. Eu quero continuar com o fio na agulha. Eu venho aqui, dou um nozinho assim. Olha só, dou um nozinho. Aí eu dou 2 nós, né? Pra ficar mais preso. E eu vou cortar essa parte aqui que tá sobrando. Pronto, e agora eu já começo a bordar. Eu viro aqui pro outro lado. E o fio já está preso aqui nesse outro ponto. E eu começo a bordar. Aí aqui a linha vai acabar e eu vou te mostrar como é que você vai fazer para colocar uma linha nova. Então, olha só, eu vou conseguir fazer só aqui um pontinho. Acho que eu vou conseguir fazer uns 3 pontos ainda. E eu vou te ensinar como é que você vai trocar a linha, né? Como você vai fazer para emendar a linha no ponto haste. Então, olha só, eu fiz aqui 3 pontos e a linha já está muito curta, né? Já está acabando. Então, eu vou dar só mais um ponto aqui pra frente. E ele vai ficar incompleto assim. Aí eu vou voltar pro avesso do bordado e vou arrematar esse ponto. Então, eu vou passar a linha por dentro de um ponto que já tá feito. Aqui tem poucos pontos porque a linha já estava acabando e eu quis demonstrar assim, né? Mas geralmente isso aqui vai acontecer quando você tiver mais pontos no seu bordado. E aí eu vou fazer isso aqui e vou passar a linha aqui por dentro dessa argola. Aí eu vou fazer mais um para garantir. Eu posso fazer no outro ponto do lado de cá. Vou botar mais para cá. Pronto, já dei o nozinho. Agora eu vou cortar e vou trocar a linha. E aqui eu já passei um fio na agulha e eu estou com a pontinha dele assim. Então aqui eu tanto posso fazer o nó de costureira, que é esse nozinho que eu já ensinei, né? Vou fazer o nó de costureira
e deixar o nozinho aqui bem volumoso, com as 5 ou 6 voltas. E aí eu já coloco a linha aqui no último ponto que eu fiz, né? Então, olha só, eu vou passar para esse ponto aqui, que é o último que eu fiz. Então, eu vou virar aqui, ou então eu posso também dar um nó aqui, né? Eu posso passar a linha para cá e dar um nozinho aqui. Eu vou dar 2 nós para ficar bem preso. E vou cortar aqui a ponta. Pronto, eu viro o bordado para o lado normal. E aqui eu continuo bordando. Então, eu vou puxar esse aqui para baixo, que lembra que fica uma letra U? Então, eu puxo a letrinha U aqui para baixo, olha só que o ponto já tá feito, né? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, vou afastar mesmo assim com o dedo. E eu vou vir com a linha aqui no último ponto que foi feito. Tá vendo aqui? Olha só, no último ponto. Que vai ser onde eu vou passar a linha sempre por aqui, porque ele tem que ficar retinho. E aí eu já continuo o ponto haste e eu dou um espacinho, olha só. Agora vai ficar a letra U novamente. Tá vendo como ficou? Nem parece que tem uma emenda aqui, né? Por isso que é importante você fazer também sempre retinho, colocando a agulha no buraquinho certo. E aqui eu bordo normalmente, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse feito uma emenda. Agora eu vou te mostrar outra forma de fazer com o nó de costureira. Então, eu vou finalizar aqui nesse ponto, faz de conta que minha linha acabou. Então, olha só, eu já dei um ponto incompleto, não voltei com ele para cá, dei um pontinho incompleto. Vou fazer aqui o arremate no avesso novamente, para poder cortar essa linha e te mostrar com o nó de costureira. Então, o arremate vai ser daquele mesmo jeito. Eu troquei a linha por uma maior. Agora eu vou fazer o nozinho de costureira, que eu já ensinei várias vezes. Vou dar várias voltas aqui, como eu tenho só um fio, dei bastante volta, que é para poder ficar um nozinho grande. E ficar bem preso ali. Pronto, agora eu vou cortar essa parte aqui que sobrou. Quanto mais próximo da ponta você fizer o nó de costureira, menor vai ficar essa perninha, né? Mas por mim, tanto faz, eu faço assim mesmo. E depois é só cortar. Pronto, e agora eu vou continuar de onde eu parei, né? Eu vou puxar aqui do mesmo jeito que eu fiz já no outro ponto. Vou puxar aqui e vou voltar bem aqui onde terminou o ponto anterior. Olha só. Então, eu venho com a agulha pelo avesso, puxo aqui. Então, tá bem no buraquinho aqui do ponto anterior. E o nó de costureira, ele vai fazer prender aqui, olha só. Aí eu dou um passo à frente. Seguro aqui a letrinha U. E volto com a agulha no ponto anterior. E assim eu vou fazendo e vou concluir o contorno com o ponto haste. Aí agora eu vou te mostrar como faz o preenchimento com o ponto haste. E agora chegou a parte mais esperada, que é a parte do preenchimento. E aqui eu estou demonstrando o preenchimento assim com uma forma geométrica mais reta, né? Que é o retângulo. Mas depois eu vou trazer tutorial mostrando preenchimento com formas orgânicas. Então eu vou bordar um coelhinho com ponto haste, vou bordar um coelhinho com ponto atrás, ou qualquer outro bichinho lá do meu plano de riscos para bordar. Caso você não saiba o que é o meu plano de riscos, tem o link aqui na caixa de descrição, dá uma olhada, que é um pacote com mais de 140 riscos, pronto para baixar e bordar. E aí nesse meu pacote tem folhas de flashes também. As folhas de flashes têm muitos riscos, então se você for olhar todos os meus riscos, se você for contar, vai dar muito mais do que 140, né? Mas eu coloco 140 ali, mas com certeza tem mais, contando os riscos individuais das folhas de flash. Então olha só, eu vou começar aqui. Então olha só, quando eu vou fazer preenchimento, se eu for fazer o preenchimento de um lugar que já está bordado, né, que já está preenchido, eu gosto de começar pela parte que já está preenchida. Então, para ficar o ponto se encontrando aqui bem certinho. Caso não tenha nenhum outro, aí eu posso escolher o lado que eu quiser. Então, eu escolheria essa parte aqui, para no final chegar até lá, né? Até essa outra parte aqui de cá. Como já tem um bordado aqui, eu vou começar daqui.
Ó, já comecei colocando aqui no lugar errado, né? Eu vou puxar, que eu quero que fique bem retinho aqui, bem certinho. Então, olha só, para fazer o preenchimento, eu vou fazer a primeira linha, né, de bordado, do mesmo jeito que eu fiz esses aqui. Eu vou fazer até o final. Então, se o espaço onde eu for preencher for um espaço muito pequenininho, aí eu tento fazer os pontos menores. Mas como aqui é um tamanho ok, né, o tamanho desse retângulo, eu posso fazer assim mesmo. Fazendo os pontos do mesmo tamanho. Eu tô até fazendo os pontos do mesmo tamanho aqui do ponto atrás. E eu tô bordando assim juntinho, que é para depois a gente ver a diferença do preenchimento com o ponto atrás e com o ponto haste. Aí aqui tem um espaço que dá 2 pontos, né? Então eu vou fazer assim, né? Vou fazer um pouquinho maior, mas como eu já vi que ficou diferente aqui, eu vou me atentar para nos próximos pontos eu fazer de outro tamanho. Pronto. Aí aqui, olha só, você viu que eu finalizei o ponto nessa parte aqui, né? Se eu voltar com a linha por aqui, com a agulha por aqui, pode ser que acabe desmanchando esse ponto, né? Ou então vai ficar muito próximo, porque vai ficar seguro aqui só por um fio. Vai segurar aqui só por um fio, a diferença de um ponto para o outro. Então vai ficar ruim. Aí o que é que eu faço? Eu dou um passo à frente aqui. E volto para cá. Seguro a letrinha U. E eu venho com o ponto entre as duas pontinhas da letra U. E agora eu vou voltando para cá. E eu faço os pontos assim, um bem próximo do outro. E aqui a linha já está acabando, eu vou trocar a linha. E eu virei aqui o bordado do avesso para te mostrar fazendo o arremate no preenchimento quando já está assim preenchido. Então, olha só, eu vou passar a agulha aqui por dentro dos pontos. Então, eu vou prender a linha assim, olha só. Vou passar por dentro dos pontos, com cuidado para não passar para o outro lado, né? Para não ultrapassar a agulha para o lado de lá do bordado. E olha só como fica bem escondido. Passa só aqui nos pontos que estão do avesso, tá? Com muito cuidado para não ultrapassar lá pro lado da frente do bordado, porque senão vai estragar seu bordado. Pronto, aqui já está presa, eu vou cortar. E se você quiser, dá para cortar até deixando bem menor esses fiozinhos soltos aqui. E a linha já acabou, já coloquei uma nova na agulha, dei aquele nozinho aqui na ponta, vou cortar um pouquinho esse excesso de linha, que eu não gosto. Não gosto que fique grande assim. Pronto, agora eu vou voltar a bordar normalmente, começando daqui. E é só isso, o preenchimento com ponto haste. É muito fácil, mas depois eu vou te mostrar como é que faz para preencher formas orgânicas. Aí que eu vou te dar mais dicas, né? Vou ter mais coisa para explicar, porque como aqui é só um retângulo, não tem tanta dificuldade, né? É só ir para lá e para cá. Segue em linha reta até o final e depois volta. Só que aqui você tem que ter muito cuidado, porque no ponto haste, pra gente fazer ponto puxando muito a linha, nossa, é bem fácil, assim, de você fazer errado o bordado, porque você puxou a linha demais. Então, no ponto haste, tem cuidado para não puxar muito, tá? Para não ficar esquisito. Então, olha só, eu volto pra cá, que eu terminei ali na ponta, né? Aí eu dou um passo à frente e volto aqui pra trás. E aqui eu vou fazendo até chegar ao final. Eu vou finalizar o bordado e vou ficando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vejo e respondo. Caso eu não te responda, porque eu realmente não vi, mas depois eu dou uma olhada nos comentários que eu não respondi e eu sempre volto para responder todo mundo. Eu não gosto de deixar ninguém sem a dúvida respondida. E se você está assistindo esse tempo todo e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, porque toda semana eu posto vídeo novo aqui.
E olha só como ficou. Eu até troquei de bastidor aqui para mostrar melhor. Eu tentei esticar do jeito que não deformasse, né? Mas esse tipo de bastidor de tarraxa aqui, esse específico, né, que eu tenho, ele não prende muito bem. E acaba ficando meio folgado aqui no meio. Então, ele prende bem aqui dos lados, mas o meio aqui fica meio folgado. E deforma um pouco as linhas, né? Mas dá pra ver, olha só como fica o preenchimento. Então, olha a diferença, né? O azul é com ponto haste e o rosa com ponto atrás. E aqui as linhas retas com ponto haste e aqui com ponto atrás. Eu vou deixar a foto no meu perfil no Instagram para você ver a diferença, né? Eu vou deixar uma fotinha aqui fazendo comparativo, mostrando bem de pertinho os detalhes, porque eu acho que lá na foto dá para ver bem melhor, que aqui no vídeo fica assim, mexendo, né? Então lá você vê melhor, você amplia a foto. E aí, o que você achou do tutorial? É bem fácil, né, fazer o ponto haste. A gente só tem que ter ali muito cuidado para ele não sair no buraquinho errado e não acabar ficando esquisito. Tem que ter um pouquinho de cuidado também para a linha não enrolar muito, né? Porque de vez em quando a linha vai enrolando, a agulha vai girando enquanto a gente vai bordando. E aí o ponto pode ficar meio assim, parecendo uma cordinha, a não ser que você queira que ele fique com esse efeito, né? Mas caso você queira que fique bem retinho, é importante a gente fazendo aquele truque de puxar a agulha assim para desenrolar o fio. E eu amo esse ponto, tanto para fazer contorno como para fazer preenchimento. Eu acho ele maravilhoso. E ele também dá certo para fazer os bordados de pintura de agulha, que pintura de agulha é a técnica, né? Muita gente chama o ponto, o longo curto, de pintura de agulha. Mas não, o ponto é uma coisa, a técnica é outra. Então, com o ponto longo curto, a gente consegue fazer um bordado de pintura de agulha, assim como consegue com ponto atrás, ponto caos, consegue também fazer com ponto haste, que é o ponto do vídeo de hoje. Então, no próximo vídeo, eu vou te mostrar como fazer outro ponto. E eu espero que você já seja inscrito aqui do canal, né? Esse tempo todo você assistiu e não se inscreveu ainda. Já se inscreve, ativa o sininho para receber o próximo vídeo, para receber a notificação. E não perder esse próximo tutorial, que vai ser incrível também, cheio de dicas. E eu te espero no próximo vídeo e até mais!